Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisados sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o resultado das eleições de 7 de outubro, que tiveram dois destaques pelo menos: a grande renovação no Congresso Nacional e as pesquisas eleitorais com resultados absolutamente distantes do que as urnas apresentaram. Queridos, vocês têm acompanhado nos últimos episódios do programa O Cristão e o Mundo, eu enfatizando a necessidade de nós não só escolhermos bons nomes para o Executivo, mas também bons nomes para o Parlamento, ou seja, para o Congresso Nacional, Câmara Federal e Senado Federal, e também para as Assembleias Legislativas. E nós tivemos uma resposta positiva nas urnas. Nós percebemos que a população brasileira se preocupou com isso também, porque nós tivemos a maior renovação das últimas décadas no Congresso Nacional, com nomes já consagrados, medalhões da política não mais se reelegendo, e nomes novos que fazem parte desse novo espírito na política brasileira, esse espírito de renovação na política, que mistura ideais liberais com conservadores, ascendendo ao Congresso Nacional. Vamos ver alguns nomes famosos na política brasileira que acabaram não se reelegendo? Não se reelegeram, por exemplo, Dilma Rousseff, que apesar de ter os seus direitos políticos erroneamente mantidos, apesar daquilo que dizia a Constituição, logo após o seu impeachment, nas urnas não conseguiu se eleger senadora por Minas Gerais. Eduardo Suplicy em São Paulo. Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, também não conseguiu se eleger. Fernando Pimentel, em Minas Gerais. Ideli Salvati, Vanessa Graziotin, Roberto Requião, Vadir Damus, Jorge Viana e Tião Viana, os irmãos Viana, que há mais de 20 anos estavam dominando o Acre. Ângela Portela, Antônio Carlos Valadares, Ataídes Oliveira, Benedito de Lira, Eduardo Lopes, Flecha Ribeiro, Lúcia Vânia, Magno Malta, que se dedicou tanto à campanha do Bolsonaro, deixando de lado a sua campanha para senador do Estado do Espírito Santo, que acabou pagando com a sua não eleição, não reeleição. Por outro lado, ele conseguiu eleger a sua esposa, a cantora Lauriette. Paulo Bauer, Ricardo Ferraço, Vicentinho Alves, Valdemir Moca, Wilder Moraes, Cristóvão Buarque, Sarney Filho, Rosiana Sarney, Edson Lobão, Roberto Freire, Eunice Oliveira, Romero Jucá, Valdir Raupe, Garibaldi Alves Filho, Marconi Perillo, Cássio Cunha Lima, Beto Richa, Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, Daniele Cunha, filha de Eduardo Cunha, e Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Esses são só alguns exemplos. Ao todo, mais da metade do Congresso Nacional foi renovado nesse pleito do dia 7 de outubro. E no Senado nós tivemos também uma grande renovação. Quanto à bancada evangélica, ela manteve-se mais ou menos no mesmo tamanho. Nós tínhamos antes 88 parlamentares evangélicos e, pelas contas que nós fizemos, parece que mantivemos os 88. Inicialmente se falou de a bancada ter diminuído em 2 cadeiras, mas parece que, na verdade, se mantiveram 88 parlamentares evangélicos. Nós temos, inclusive, agora 3 senadores assembleanos lá no Senado Federal. Nós temos uma do Maranhão, nós temos o Marcos Rogério de Rondônia e temos também o Zequinha, lá do Pará. 3 senadores da República assembleanos. Outra característica que nós tivemos é a nova formatação, o novo tamanho dos partidos do Congresso Nacional. O PMDB encolheu, o DEM encolheu, o PSDB encolheu, o PT encolheu, mas ainda continuou com 50 e tantos deputados, sendo, portanto, o maior partido ainda no Congresso Nacional. E o segundo maior partido, bem encostado com o PT, é justamente o PSL de Jair Bolsonaro, com 52 cadeiras.
ele é hoje o segundo maior partido no Congresso Nacional. Elegeu também alguns senadores. Mas, além desses eleitos pelo PSL, há muitos outros parlamentares que foram eleitos por outros partidos que também são alinhados ao candidato Jair Bolsonaro, que, como vocês sabem, quase ganhou no primeiro turno e as chances de ele perder agora no segundo turno são ínfimas. Claro que sempre há possibilidade, mas os especialistas apontam 85% a 90% de chances de ele ser eleito presidente. E realmente a gente pode até considerá-lo virtualmente eleito, mas só não podemos afirmar com 100% de certeza, porque sempre existem eventualidades que podem acontecer, mas as chances de ele ser eleito no segundo turno são enormes. Basta dizer que, por exemplo, no segundo turno, o índice de abstenção é muito maior do que no primeiro turno. E se ele mantiver essa mesma porcentagem de votos que ele teve no primeiro turno, no segundo turno, só com o aumento da abstenção, ele já leva no segundo turno. Outro detalhe é que ele ficou na distância de um Amoedo e um Daciolo de ganhar no primeiro turno. Quando eu digo um Amoedo e um Daciolo, claro que eu estou falando o número de votos que o Daciolo teve, mas o número de votos que Amoedo teve, somando, dá o número de votos, dá mais ou menos o número de votos que faltou para que o Bolsonaro ganhasse no primeiro turno. E ora, ele ainda tem para migrar para ele votos de Álvaro Dias, de Henrique Meirelles, de Alckmin, de Emael, enfim, tem muitos votos ainda para migrarem para ele, não só desses dois aí. As pesquisas também têm mostrado, pesquisas Datafolha e Ibope, que cerca de 30% a 35% dos eleitores de Ciro disseram que no segundo turno votariam em Bolsonaro caso o Ciro não fosse para o segundo turno. Ora, se essa quantidade realmente migrar para o Bolsonaro, ele nem precisa dos votos dos outros. Outro detalhe é que Bolsonaro precisa de apenas 15% dos votos de todos aqueles outros que não votaram nele para que ele possa ir para a vitória no segundo turno. 15% dos votos daqueles que não votaram nele, tirando o Haddad. Enquanto o Haddad precisa de todos os votos daqueles que não votaram nele e no Bolsonaro. A missão é muito difícil, ele precisa conquistar mais de 1 milhão de votos por dia até chegar o dia da eleição para ele conseguir vencer Bolsonaro no segundo turno. Outra coisa é que Bolsonaro ganhou em 5 capitais das 9 capitais do Nordeste. O PT ainda ficou forte ali no Nordeste, mas dessa vez teve 10 milhões de votos a menos do que na eleição de 2014. Desses 10 milhões a menos aí, cerca de 7 milhões e meio, 8 milhões foram para o Bolsonaro. Quer dizer, o PT está perdendo a força no Nordeste. Enfim, as chances de o Haddad ganhar no segundo turno são mínimas, né? Mas, de qualquer forma, a gente não pode afirmar, asseverar com certeza, e vamos ter aí essas semanas de disputa eleitoral e depois o pleito no dia 28 de outubro. Mas, queridos, como eu disse para vocês, outro destaque desta eleição foi o erro das pesquisas. O erro não, desculpe. Os muitos erros das pesquisas eleitorais. As pesquisas Datafolha e Ibope cometeram erros clamorosos, bizarros, de maneira que a credibilidade dos institutos de pesquisa está quase que sepultada diante da opinião pública. É até engraçado ver alguns jornalistas tentando ainda defender os institutos de pesquisa diante de erros colossais, como esses que a gente vai ver agora na tela. Por exemplo, para o governo do Rio de Janeiro, a última pesquisa Datafolha, divulgada 2 dias antes do pleito, dizia que quem estava à frente para o governo do Rio de Janeiro era o ex-prefeito Eduardo Paes, que era antes do MDB, que agora está no DEM, com 27% das intenções de voto. Pelo Ibope, ele tinha 26% das intenções de voto, diferença pouca. Datafolha 27%, Ibope 26%. Quando as urnas se abriram, ele não estava em primeiro lugar, ele estava em segundo com 19% de votos, ou seja, 8 pontos percentuais de diferença em relação ao Datafolha,
e 7 pontos percentuais de diferença em relação ao Ibope. E olha que Ibope e Datafolha colocam como margem de erro 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas a diferença foi enorme, foi de 8 pontos percentuais em relação ao Datafolha e 7 pontos percentuais em relação ao Ibope. Mas veja, isso foi o mínimo, né? No caso da eleição do Rio de Janeiro, porque ainda tivemos o caso do Wilson Witzel. Nas pesquisas, o Witzel não aparecia nem em terceiro lugar. Na penúltima pesquisa, ele apareceu em quarto lugar, em terceiro lugar estava o Índio da Costa. Isso depois que o garotinho tinha saído da disputa, né? O Witzel tinha menos de 10% das intenções de voto pelas pesquisas no início da semana, da última semana para a eleição. E, de repente, na última pesquisa, ele aparece no Datafolha empatado com o Romário, empatado tecnicamente, com 17% das intenções de voto no Datafolha, 2 dias antes do pleito. No Ibope, ele estava mais atrás, com 10% das intenções de voto. Primeiro, já é estranho alguém conseguir tantos pontos em uma semana, em menos de uma semana, na verdade, em 4 ou 5 dias, né? Mas o pior estava para vir 2 dias depois. Quando as urnas se abriram, o Witzel não tinha 17%, o Witzel não tinha 10%, o Witzel tinha 41% dos votos. Isso dá 24 pontos percentuais de erro, no caso do Datafolha, e 31 pontos percentuais de erro em relação ao Ibope. Como é que alguém em apenas 2 dias subiu 24 pontos em relação ao Datafolha e 31 pontos em relação ao que dizia o Ibope? Esse é um erro clamoroso que não tem como ser atenuado. Outro erro, governo de Minas Gerais. Na última pesquisa, o Datafolha dava 40% das intenções de voto para Antônia Anastasia e o Ibope dava 42%. Quando as urnas se abriram, Anastasia, que era apontado como primeiro colocado do Datafolha e do Ibope, ficou em segundo lugar com 29%. Veja a diferença, 11 pontos de diferença em relação ao Datafolha e 13 pontos de diferença em relação ao Ibope. Lembrando que a margem de erro do Datafolha e do Ibope é de 2 pontos para mais e para menos. Eu acho que o Ibope e o Datafolha tem que aumentar essa margem para 20, 30 pontos para mais ou para menos. E o Romeu Zema, hein, que nem aparecia em segundo colocado e de repente apareceu em primeiro, com 43% dos votos, quando a última pesquisa da Datafolha dava para ele 24% e o Ibope dava 23%. E o Senado em Minas Gerais? A última pesquisa da Datafolha colocava Dilma Rousseff tranquila em primeiro lugar, praticamente eleita para o Senado, com 27% dos votos. O Ibope dava 20%. 2 dias depois, as urnas se abriram, ela tinha 15% dos votos e não pôde ser eleita. 12 pontos percentuais de erro no Datafolha e 5 pontos percentuais de erro no Ibope. Sempre muito acima da margem de erro. No caso da eleição presidencial, o erro foi menor. No caso, o Datafolha disse que Bolsonaro teria 40% dos votos válidos, o Ibope disse que ele teria 41% e no final ele teve 46%, 5% a mais do que dizia o Ibope e 6% a mais do que dizia o Datafolha. Lembrando que nas eleições de 2014, o Datafolha errou mais de 60% de suas previsões e o Ibope errou quase 40% de suas previsões para o Executivo. Ou seja, já é algo que está cristalizado. Essa onda de erros dos institutos de pesquisa, de maneira que não dá para confiar mais no instituto de pesquisa. O que parece é que os institutos de pesquisa acabam servindo mais para tentar criar tendências do que para realmente revelar as tendências, né? E o pior é ver o pessoal dos institutos de pesquisa apresentando o resultado da boca de urna para tentar minimizar seus erros. Mas o resultado da boca de urna já é o resultado da urna, praticamente. Aquilo não pode ser usado para dizer que não, a gente não errou, olha, a gente errou pouco. Não, pesquisa de boca de urna é a pesquisa lá do dia quando as pessoas vão votar, então não vale. O que vale é aquela pesquisa anterior.
Essa que deve ser o parâmetro para a gente saber se eles estão errando ou se estão acertando. Veja, erros mínimos, ok, mas erros crassos desse tipo, não dá. Não, a gente pegou uma tendência na última semana. Bem, gente, tendência que eu saiba é assim, ó. Eu nunca vi linha de tendência assim. Você já viu? 30, 20 pontos de diferença em 2 dias. Tendência é assim. Assim não. Isso não é tendência, ok? E é muito comum os institutos de pesquisa também, na última semana, fazer aqueles ajustes para não passarem tanta vergonha quando chegar o dia da eleição, né? Aí eles começam, de repente, a subir alguns pontos de algum candidato que nas outras pesquisas aparecia em desvantagem, para justamente quando as urnas abrirem, a diferença não for abissal. Mas sendo que dessa feita não deu. Em muitos casos a diferença foi não simplesmente abissal, foi amazônica, foi piramidal, foi estupidamente enorme. Veja o caso do Rio de Janeiro. As pesquisas davam, em primeiro lugar, Flávio Bolsonaro. Aliás, só na última pesquisa Flávio Bolsonaro apareceu em primeiro. Até então César Maia aparecia em primeiro e Flávio Bolsonaro em segundo. E Haroldo de Oliveira, que fazia parte da chapa com o Flávio Bolsonaro, apoiada pelo Jair Bolsonaro, nem aparecia nas pesquisas. Aparecia o Lindenberg em terceiro e bem atrás aparecia o Haroldo de Oliveira. E quando as urnas se abriram, os eleitos foram os 2 evangélicos, Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho do Bolsonaro e é o único filho dele evangélico, e Haroldo de Oliveira, que é um batista evangélico já muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, na área de comunicação principalmente. Ele é do DEM. Os 2 foram eleitos senadores, 2 evangélicos eleitos senadores aqui no Rio de Janeiro. Mas as pesquisas diziam que o Haroldo estava fora, estava bem distante nas pesquisas. E quando as urnas se abriram, nem o César Maia, que até pouco tempo aparecia em primeiro, até a penúltima pesquisa aparecia em primeiro, nem o Lindenberg, que estava ali em terceiro, como que forçando para entrar, entraram. Todos os 2 ficaram fora e quem entrou foi o Flávio Bolsonaro, juntamente com o Haroldo de Oliveira. Não dá para a gente confiar nessas pesquisas. A gente não deve se basear em pesquisas para votar, né? A gente tem que votar conforme a nossa consciência, né? Nós temos que votar dentro daquelas regras básicas que o cristão tem para votar. Ele tem que analisar os candidatos, ver aqueles que se coadunam mais com os valores que ele defende, escolher os menos ruins, escolher o mal menor e então depositar o seu voto na urna. Bem, queridos, estamos chegando ao final do programa Cristão e o Mundo. O nosso próximo encontro é na quinta-feira da semana que vem. Até lá! Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD.